Já estamos de volta com Hora Geral aqui na Santa Cecília TV e agora é hora de esporte. Vamos lá? O judoca Carlos Honorato, prata na Olimpíada de Sydney em 2000, se aposentou dos tatames, mas não abandonou por completo o esporte. Atualmente, ele auxilia nos treinos da esposa, a também judoca e vice-campeã mundial, Maria Suelen Altman. Para 2015, o objetivo de Maria Suelen é a disputa dos Jogos Pan-Americanos, que serão realizados em Toronto, no Canadá, no mês de julho. No momento, a atleta está se tratando de uma lesão sofrida no Mundial sediado na Rússia em 2014. Segundo Carlos Honorato, Suelen tem todas as condições para ser ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016, mas antes irá se preparar com o PAN e outras competições. Boa sorte para a Suelen. Bom, meu amigo Rafael Quaresma, bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bom. Feliz ano novo para você também. Feliz 2015. O Rafael Quaresma é o coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, o SIDOC. E eu fico imaginando que vocês devam ter um grande trabalho durante o mês de dezembro. Acertei ou não? Olha, tivemos, mas agora começou com força total janeiro. Esse reflexo é natural? Agora acaba sendo absorvida toda aquela demanda e toda aquela problemática oriunda das compras de final de ano, enfim. Essas reclamações são recepcionadas agora pelo órgão de defesa do consumidor. Então, ontem já começamos, inclusive, com algumas novas diretrizes lá para a equipe de atendimento do Poupa Tempo. Essas diretrizes, você pode, pelo menos, resumi-las para o nosso telespectador? Claro, sim. A primeira delas, com relação ao custo do envio da carta de informação preliminar, aquela CIP, não é? Que até 2014 era custeada pelo consumidor, então o consumidor ia ao Poupa Tempo, registrava a reclamação, na verdade, antes da reclamação fazia a notícia, né, relatava o episódio envolvendo o fornecedor e aquela correspondência era entregue, era feita pela equipe de atendimento do Poupa Tempo, mas entregue ao consumidor para que ele então se encarregasse de postar nos correios a carta ao seu fornecedor, portanto arcando com esse custo, e a gente fala ali de uma carta com aviso de recebimento, então algo próximo de R$ 8,00. Agora, a partir de 2015, nós já tínhamos final de 2013 e todo o ano de 2014, a CIP eletrônica, então os grandes fornecedores, bancos, concessionárias de serviços públicos, elas já haviam aderido à CIP eletrônica, mas outras empresas, lojas, outros fornecedores, menores inclusive, que não têm adesão à CIP eletrônica, recebiam essa carta pelo correio com ônus para o consumidor. Então, desde ontem, todo consumidor de Santos que for ao Poupa Tempo registrará a carta de informação preliminar e o encaminhamento, portanto, a postagem será feita pelo município via Procon Santos. Agora, Rafael, você tem observado um comportamento diferente do consumidor no quesito ser respeitado o seu direito? Porque muitas vezes eles falam, deixa para lá, não vai adiantar nada mesmo. Lógico, tem que adiantar. O que nós temos tentado, Douglas, é dar uma resposta imediata a todas as reclamações, denúncias que chegam para nós, né? Então, através do e-mail, pelo Disque Consumidor, algumas dessas, inclusive, vieram via Poupa Tempo, e aí é interessante essa questão, porque parece que não, mas já há, sim, consumidores que vão reivindicar alguns direitos que têm, às vezes, um valor menor do que, por exemplo, a postagem da CIP, que custa R$ 8,00. Então, nós recepcionamos isso, foi final de dezembro, e começamos a trabalhar nisso ontem, inclusive falei com o Gilberto, que está à frente da fiscalização, por conta de um problema envolvendo uma distribuidora de cigarros, a Souza Cruz, que agora tem uma tabela promocional de valores de cigarros. E essa tabela não é sugestiva, ela é impositiva. Então, o que chegou para nós, até para exemplificar para o telespectador, o Hollywood, por exemplo, que custava R$ 6,00, agora está no preço promocional a R$ 4,50. E há alguns estabelecimentos que praticam a tabela, que é imposta, e outros que continuam vendendo cigarro pelo preço anterior, ou seja, R$ 6,00. Bom, estamos falando de R$ 1,50. Não defendendo o fumo nem o cigarro, até porque somos contra, não é?
Mas, em relação ao que determina a legislação, bom, se aquele preço é o novo preço a ser praticado, o estabelecimento não pode tergiversar sobre isso, o estabelecimento precisa praticar esse valor. E aí a gente fala de R$ 1,50, às vezes inibe o próprio consumidor em reivindicar esse direito, porque ele gastaria muito mais, lógico, até gasta para se deslocar, para ir ao poupa-tempo, poderia fazer também pelo e-mail ou pelo Disque Consumidor, mas por conta dessas e de outras é que a gente adotou esse expediente, adotou essa nova política para 2015. Excelente. Rafael Quaresma, daqui a pouco tem perguntas, mas tem alguns temas que sempre o nosso telespectador acaba cobrando quando da sua participação. Nós estamos numa época de início de ano, de matrícula, de material escolar, e vem sempre aquela preocupação. Os materiais caríssimos, né? E quem é pai sabe do que eu estou falando. O Rafael Quaresma, ele tem 2 meninas, mas são muito pequenas ainda. Ele não vai ter essa preocupação por enquanto, né? Mas eu fico imaginando os pais que vão ter, caramba, filho, tudo isso, e tem que comprar tudo isso. Então, o que significa, no meu entendimento? Tem que haver uma pesquisa, ver aonde é mais barato para eu poder economizar na compra do material escolar, seja os livros didáticos, como também o material de papelaria. E eu recebi algumas reclamações que algumas escolas, elas fazem uma espécie de uma venda casada. Não sei nem se esse seria o termo correto, ou seja, ela tem a própria lista e ela mesma vende. Em outras palavras, a escola teria essa autonomia de vender os livros didáticos escolares, sendo que ela tem a única especificidade de educar, de promover o estudo? Então, bom, eu penso que não, né? Nós, inclusive, final de 2013 para 2014, nesse ano, adotamos o mesmo expediente, aí não é uma questão específica do SIDOC Procon de Santos, mas é uma determinação direcionada a todos os órgãos de defesa do consumidor, por conta da Lei Federal, a 9870 de 99, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que determina ao órgão de defesa do consumidor, primeiro verificar qual é o procedimento e o valor para a matrícula do ano subsequente. Então, hoje nós já temos pelo menos, acho que em 150 escolas, desde a educação infantil até o ensino médio, os valores planilhados do ano em exercício e o valor a ser praticado no ano subsequente. Além disso, com relação à lista de material, em 2013 houve aquela alteração com relação, isso já era disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas uma lei de forma específica disciplinou a questão relacionada aos bens de uso coletivo, né? Então, os insumos de uso coletivo não podem ser repassados aos pais. Então, álcool gel, papel toalha e outros produtos, isso não pode figurar na lista de material de nenhuma escola, porque deve ser suportado o custo disso pelo próprio estabelecimento de ensino. Com relação à venda de livros, nós tivemos, inclusive, em final de novembro, começo de dezembro... Uma audiência pública, né? Além da audiência pública em novembro, depois estivemos com o secretário Álvaro, secretário de Finanças, para passar a ele a questão relacionada a essa prática, não é? Porque talvez mais do que venda casada, e me parece que nem esse seria propriamente o termo, mas a questão relacionada à possibilidade de praticar essa atividade, não é? Quer dizer, se há alvará ou se há autorização por parte do município em relação às escolas de venderem material didáticos. Aqui a gente exclui, obviamente, aquelas que têm o seu próprio material didático, pedagógico em relação ao sistema de ensino que adota. Então, nesse caso, que inclusive faz parte do contrato educacional prestado pela escola em relação ao estudante ou aos representantes legais do estudante, a coisa é diferente. Mas falando do livro didático de um modo geral, aquele que pode ser comprado na papelaria, é importante que os consumidores, os pais aqui sobretudo, fiquem atentos a isso. E essa dica é uma dica que a gente dá para todo segmento. Quer dizer, a gente falou disso no Natal, a gente fala disso das datas festivas e é alguma coisa que precisa ser incutida na mente do consumidor. Exato. Pesquisar previamente antes de comprar. Às vezes deixa para a última hora, acaba comprando e nem sempre ou quase nunca vai se fazer um bom negócio. É por uma questão até cômoda, às vezes, a própria escola acaba, olha, está aqui a relação do material escolar, nós vendemos aqui, ó, fica aqui do lado, e vem lá, material didático, R$600, por exemplo. E não está especificado quais são os livros. Não tem como o consumidor pesquisar, né? Não tem como pesquisar. E essa é uma opção. Agora, também o pai, né, o aluno, ele não é obrigado, não existe ali no contrato
uma obrigatoriedade que ele tenha que comprar o material na escola. Veja, Douglas, o que vale para todo o mercado de consumo vale também nesse segmento educacional, não é? Quer dizer, a questão da livre concorrência, ela vigora nesse aspecto. Então, é sadio e salutar que o consumidor realmente pesquise, veja, então, seja na papelaria, seja no local indicado pelo estabelecimento. Isso a gente vê também na questão de uniforme, não é? Quer dizer, às vezes direciona para um determinado local e não é só aquele que vende, tem outro, um é mais próximo, outro é mais distante, enfim, mas é importante que seja feita essa pesquisa. Rafael, por exemplo, o caso emblemático que aconteceu nesse final de semana, onde um casal de Rio Claro foi brutalmente assaltado, as imagens correram nas redes sociais, as emissoras de TV, eles, me corrija, até porque o Rafael também é advogado, eles não poderiam entrar na justiça pelo que ocorreu, porque eles pagam um pedágio. E esse pedágio, no meu entendimento, não é só por uma boa condição da estrada, e também pela segurança. Esse casal que foi assim lesado com relação a essa tentativa de assalto, teve inclusive acho que o celular, alguns pertences furtados, eles não poderiam correr, nós estamos até com as imagens mostrando ali, ó, nesse caso estava querendo tirar até uma senhora e do outro lado parece que o marginal conseguiu pegar, acho que um celular, roubar alguma coisa, ele está na mão, tá vendo? Que ele guarda além na mão direita, ele está com a arma. Nesse caso, tem como o cidadão entrar na justiça porque ele foi prejudicado de alguma maneira? Bom, primeiro só com relação a essas imagens, que elas são fortíssimas e chocantes, não é? E é o que acaba efetivamente acontecendo, quer dizer, não foi um caso isolado, mas quando você vê efetivamente a situação ocorrendo, porque ali foi um flagrante claro, aquilo te assusta, até porque você também é usuário do sistema, né? Nós também vamos a São Paulo, voltamos, enfim, então você fica receoso, porque aquilo que aconteceu com o turista poderia perfeitamente acontecer com qualquer um de nós. O secretário de Segurança falou em sensação de segurança, né? Esse é o termo realmente, essa é a questão que se coloca principalmente quando se fala em segurança pública por parte do Estado. Não é que o cidadão tem a segurança consigo em si, mas o que o Estado propicia a ele é justamente essa sensação de segurança. Pois bem, falando na questão envolvendo a Ecovias enquanto administradora do sistema Anchieta Imigrantes, não é? O judiciário tem, me parece, adotado uma mudança de posicionamento aqui, porque nós já começamos a verificar decisões judiciais, não ainda que se fale em jurisprudência, não ainda que se fale num entendimento pacificado ou maciço nesse sentido, mas começam a surgir decisões, primeiro, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação de consumo entre o usuário do sistema de rodovias e da empresa concessionária que administra o sistema. Então, a lei de regência é o Código de Defesa do Consumidor e, nesse caso, quando nós falamos em segurança, me parece aqui que a análise deve ser feita de forma mais abrangente, não é apenas a segurança com relação à rodovia, à estrada, mas é toda a segurança que diz respeito ao usuário, ao cidadão, não é? Quer dizer, a gente falou aqui da questão do marginal, mas seria a segurança, por exemplo, envolvendo também animais na pista. Claro que quando há esse fluxo, esse movimento, isso é impossível. Mas já houve decisões, inclusive, de condenação da concessionária por conta de animais que estavam na pista, não foram removidos e, justamente pela falta de segurança, houve a condenação. Aqui também. Se a gente falasse em relação ao poder público, ao Estado, provavelmente a situação seria nesse sentido. E até porque os envolvidos ali, as vítimas, né, falavam, inclusive, que havia policiamento, e as imagens mostram até ali que próximo havia policiamento. Nesse caso, e aqui não é nenhuma defesa não, porque o que a gente quer é que não ocorra esse incidente e esse episódio. Mas talvez não tenha sido a falta de policiamento, até porque a gente tem a noção também de que o policial não pode estar a cada metro ou para cada pessoa, cidadão. Não é? Mas talvez uma melhor otimização desse recurso ou uma outra forma ali de verificar. Me parece que não era a questão envolvendo a falta de segurança, mas é possível acionar a concessionária por conta disso. Nesse caso não houve a sensação de segurança. Não houve a sensação de segurança e ali em relação ao que diz o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor não havia a segurança que se espera do serviço até pelo valor do pedágio que é cobrado. O coordenador do Centro de Informação, Defesa e Orientação do Consumidor, Rafael Quaresma, continua com a gente. Depois do intervalo tem perguntas pelo 3041-6777, a pergunta do Carlos Santos no Embaré. Depois do intervalo, eu volto já.